O trem da carne da meia-noite. Leon Kaufman não era mais um forasteiro naquela cidade. O Palácio das Delícias, como a havia chamado nos dias da sua inocência. Mas isso era quando morava em Atlanta e Nova York. Era ainda uma espécie de terra prometida, onde qualquer coisa e tudo eram possíveis. Agora Kaufman já morava há 3 meses e meio na sua cidade de sonho. E o Palácio das Delícias não parecia tão delicioso assim. Teria realmente passado apenas numa estação de ano desde que descera na estação rodoviária central e olhara para a Rua 42, na direção do cruzamento com a Broadway. Tão pouco tempo para perder tantas ilusões acalentadas. Agora só em pensar na sua ingenuidade sentia-se embaraçado. Constrangido, lembrava de ter dito em voz alta: Nova York, eu te amo. Amor, nunca. Tinha sido-se tanto um entusiasmo passageiro. E agora, depois de 3 meses de vida com o objeto da sua adoração, passando dias e noites dentro dela, a cidade havia perdido toda a aura da perfeição. Nova York era apenas uma cidade. Ele a vira acordar de manhã como uma vagabunda, tirar homens assassinados do meio dos dentes e suicidas do seu cabelo amaranhado. Ele a havia visto tarde da noite, nas ruas sombrias, desenvergonhadamente cortejando a depravação. Ele a havia observado à tarde, indolente e feia, indiferente às atrocidades cometidas a cada hora nas suas ruelas abafadas. Não era um palácio de delícias. Engendrava a morte, não o prazer. Todas as pessoas que conhecia haviam conhecido a violência. Era um facto de vida, era quase chique conhecer alguém que tivera a morte violenta. Era prova de estar vivendo naquela cidade. Mas Kaufman tinha amado Nova York de longe, durante quase 20 anos. Esse caso de amor fora planejado durante a maior parte da sua vida adulta. Portanto, não era fácil livrar-se da paixão, como se nunca a tivesse sentido. Em certos momentos, muito cedo antes de começarem as sereias da polícia ou no fim da tarde, Manhattan era ainda um milagre. Por esses momentos e em lembrança de seus sonhos, Kaufman concedia-lhe ainda o benefício da dúvida, mesmo quando o comportamento da cidade não tinha de refinado. Ela não facilitava essa pressão. Nos seus poucos meses em Nova York, Kaufman já tinha visto suas ruas inundadas de sangue. Na verdade, não eram tanto as ruas, mas os túneis abaixo delas. Carnificina no metrô era a frase do mês. Na semana anterior, uns 3 assassinatos haviam sido perpetrados. Os corpos foram descobertos num vagão da linha Avenida das Américas, retalhados e parcialmente enviscerados, como se um funcionário ineficiente do matadouro tivesse sido interrompido no seu trabalho. A matança tinha sido tão profissional que a polícia estava interrogando todos os indivíduos fechados nos seus arquivos, que de um modo ou de outro estivessem ligados ao negócio de carnes. Os tendais localizados à beira-mar estavam sob vigilância. Os atadores foram revistados à procura de pistas. As autoridades prometiam uma prisão iminente, mas nenhum fora feito ainda. Aquele trio recente de cadáveres não era o primeiro a ser encontrado nesse estado. No dia da chegada de Kaufman à cidade, o Times havia publicado uma reportagem que ainda era tema de conversa de todas as mórbidas secretárias comerciais. Noticiara-se que um visitante alemão perdido no metrô tarde da noite havia encontrado um corpo no trem. A vítima era uma mulher de 30 anos, atraente de corpo bem feito, residente no Brooklyn. Estava completamente nua. Haviam-lhe levado toda a roupa, todas as joias, até os brincos. Mas mais estranho do que o fato de lhe desnudarem o corpo era o modo cuidadoso e sistemático pelo qual as roupas tinham sido dobradas e colocadas numa sacola de plástico no banco ao lado do corpo.
Não se tratava de um assassino irracional. Era uma mente bastante organizada, um lunático com forte senso de ordem. Além disso, o mais estranho ainda do que o desnudamento cuidadoso era o ultraje que então fora perpetrado. Os repórteres afirmavam, embora a polícia não confirmasse isso, que o corpo fora meticulosamente depilado. Todo o cabelo, todos os pelos foram removidos, da cabeça, do sexo, das axilas, raspados totalmente. Até as sobrancelhas e as pestanas haviam sido arrancadas. Finalmente, aquela peça de carne, completamente nua, foi dependurada pelos pés, numa das alças presas ao teto do carro, e um balde de plástico negro, forrado com uma sacola também de plástico negro, foi colocado sob o corpo, para parar o sangue que pingava dos ferimentos. Naquele estado nu, sem pelos, dependurado e praticamente sem sangue, o corpo de Loretta Dyer foi encontrado. Era revoltante, meticuloso e profundamente perturbador. Não havia sinal de estupro nem de tortura. A mulher fora rápida e eficientemente despachada, como se fosse um pedaço de carne. E o açougueiro estava solto ainda. As autoridades municipais, com sua alta sabedoria, determinaram que a imprensa não devia ter acesso ao caso. Propalava-se que o homem que havia encontrado o corpo estava sob custódia protetora em Nova Jersey, longe da curiosidade dos jornalistas. Mas esse despistamento não teve sucesso. Longe da curiosidade dos jornalistas. Algum policial ganancioso passou detalhes importantes para um repórter do Times, e todo o mundo em Nova York ficou logo sabendo da terrível história. Era o típico de conversação em todas as lanchonetes e em todos os bares, e é claro no próprio metrô, mas Loretta Dyer foi apenas a primeira. Agora mais 3 corpos haviam sido encontrados nas mesmas circunstâncias. Porém, dessa vez o trabalho foi evidentemente interrompido. Nem todos os corpos estavam com pelos e cabelos raspados, e as jugulares não tinham sido cortadas para a sangria. Havia outra diferença, mais significativa. Não foi um turista que os encontrou, mas um repórter do New York Times. Kaufman leu a reportagem na primeira página do jornal. Não tem interesse mórbido pela história, ao contrário do homem ao seu lado no balcão da lanchonete. Sentiu apenas uma leve repugnância que o fez empurrar o prato com ovos cozidos para longe dele. Era simplesmente outra prova de decadência da cidade. Não sentia prazer com aquela doença. Contudo, era um ser humano e não podia ignorar os detalhes sangrentos descritos na reportagem. O artigo não usava linguagem sensacionalista, mas clareza simples de estilo tornava mais impressionante a descrição. Kaufman não pôde deixar de refletir também sobre o homem que perpetrava aquelas atrocidades. Haveria um só psicopata à solta, ou vários, inspirados a copiar o crime original. Talvez fosse apenas o começo do horror. Talvez outros crimes iguais viessem a ser cometidos, até que o assassino, entusiasmado ou exausto, se descuidasse e fosse apanhado. Até então a cidade adorada de Kaufman, ia viver num estado que mediava entre a histeria e o êxtase. Um homem barbado derrubou com o cotovelo a xícara de café de Kaufman. "Merda!" disse-lhe. Kaufman virou-se numa banqueta para evitar o café que pingava do balcão. "Merda!" disse o homem outra vez. "Está tudo bem", disse Kaufman. Olhou para o homem com um leve ar de desprezo. O desajeitado filho da mãe estava tentando absorver o café com um guardanapo que aos poucos se transformava numa papa úmida. Kaufman ficou imaginando se aquele idiota, de cara curada e barba mal feita, seria capaz de matar alguém.
Haveria naquele rosto de comilão algum sinal, alguma pista, talvez o formato da cabeça ou a expressão dos olhos pequenos, que denunciasse sua verdadeira natureza? O homem se dirigiu a ele. Quer outro? Kaufmann balançou a cabeça. Café, regular, preto. Disse o cretino para a moça do outro lado do balcão. Ela ergueu os olhos da grelha com gordura frita que estava limpando. Oi? Café? É surda? O homem sorriu para Kaufmann. Surda, disse ele. Kaufmann notou que lhe faltavam 3 dentes na arcada dentária. Está ruim, não é? Disse o homem. Referia-se a quê? Ao café? À falta de dentes? 3 pessoas desse jeito, trinchadas. Kaufmann fez um gesto afirmativo. Faz a gente pensar, disse o homem. Certamente. Quero dizer, estão escondendo os fatos, não é? Eles sabem quem fez isso. A conversa era ridícula, pensou Kaufmann. Tirou os óculos e guardou no bolso. O rosto barbado. Não me estava mais nítido. Uma melhora, pelo menos. Filhos da puta, disse ele. Filhos da puta, todos eles. Aposto qualquer grana que estão escondendo de nós os factos. Que fatos? Eles têm as provas. Só estão deixando-as. Existe alguma coisa nisso tudo que não é humana. Kaufmann compreendeu. O idiota estava aventando uma teoria da conspiração. Já ouvira a mesma coisa muitas vezes. Assim nascem as lendas. Escute, eles vivem mexendo com esse negócio de clones e acabaram perdendo o controle. Podem estar criando monstros sem que a gente saiba. Há alguma coisa aí que eles não estão gostando. Escondendo os fatos, como eu disse, aposto qualquer coisa. Kaufmann achou interessante a certeza absoluta do homem. Monstros à solta, à procura de presas. 6 cabeças, uma dúzia de olhos. Por que não? Ele sabia por que não. Porque isso seria uma desculpa para a sua cidade. Isso a tiraria do anzol. E Kaufmann acreditava no seu íntimo que os monstros nos túneis de Nova York eram perfeitamente humanos. O homem de barba atirou o dinheiro no balcão e levantou-se, deslizando o traseiro gordo para fora da banqueta de plástico manchado. Provavelmente a culpa é de algum tiro de merda, disse o homem, como tiro de despedida. Tentou fazer uma merda de herói e fez uma merda de monstro. Deu um sorriso grotesco. Aposto qualquer coisa, repetiu saindo da lanchonete. Kaufmann soltou lentamente o ar pelo nariz, sentindo diminuir a tensão no seu corpo. Detestava aquele tipo de conversa. Sentia-se inarticulado e sem ação. Pensando bem, detestava também aquele tipo de homem. Um animal vomitado. Opiniões de que Nova York estava cheia. Eram quase 6 horas da tarde quando Mayogani acordou. A chuva da manhã tinha-se transformado naquele começo de noite, numa leve grua. O ar estava tão limpo quanto era possível em Manhattan. Espreguiçou-se na cama, jogou para longe o cobertor sujo e levantou-se para o trabalho. No banheiro a chuva pingava em a caixa de ar-condicionado, enchendo o apartamento com o som cadenciado e monótono. Mayagami ligou a televisão para abafar o ruído, sem interesse pela imagem na tela. Foi até a janela, a rua 6 andares abaixo. Estava apinhada de gente e de veículos. Depois de um dia de trabalho intenso, Nova York voltava para casa para se divertir, para fazer amor. As pessoas saíam em bandos de escritórios e entravam nos seus automóveis. Algumas estariam irritadas depois de um dia de trabalho em cubículos pouco arejados. Outras, conformadas como cordeiros, caminhariam para casa, seguindo as avenidas, levadas pela corrente incessante de muitos corpos. Outras ainda estariam se dirigindo para o metrô, cegas para os grafites nas paredes, surdas para a própria voz e rimbar frio dos túneis.
Mayongami gostava de pensar nisso. Afinal, não fazia parte do rebanho comum. Podia ficar ao lado da janela, olhando aos milhares de cabeças lá embaixo, certo de ser um homem escolhido. É claro, tinha prazos para cumprir com o povo nas ruas, mas seu trabalho não era como o deles, uma tarefa sem sentido, era mais como um dever sagrado. Ele precisava viver, comer, dormir e evacuar como eles. Mas o que o impulsionava não era a necessidade financeira, e sim as exigências da história. Ele se integrava numa grande tradição que remontava a um tempo mais antigo do que a descoberta da América. O noturno como o Jack o Estripador, como o Giles de Reis. Uma encarnação viva da morte, uma fúria com o rosto humano, era o fantasma que assombrava o sono, que despertava o terror. As pessoas lá embaixo podiam não conhecer seu rosto, nem se dar ao cuidado de olhar para ele 2 vezes, mas seus olhos se apanhavam, avaliavam-nas escolhendo somente as melhores daquela profissão, selecionando as saudáveis e jovens para o sacrifício da sua vaca santificada. Às vezes Mayogani tinha vontade de desvendar ao mundo sua identidade, mas as responsabilidades pesavam demais sobre ele. Não podia esperar a fama, sua vida era secreta, e só por orgulho poderia desejar reconhecimento. Afinal, pense, por acaso a carne aplaude o açougueiro quando pulsa sobre os seus joelhos? De um modo geral estava satisfeito. Fazer parte da antiga tradição era suficiente. Teria de ser sempre suficiente. Entretanto, ultimamente algumas descobertas tinham sido feitas. Não por culpa sua, claro, ninguém podia acusá-lo. Mas eram tempos difíceis. A vida não era tão fácil quanto há 10 anos. Estava mais velho, é claro, o que tornava o trabalho mais cansativo. E cada vez mais as obrigações sobrecarregavam seus ombros. Era um homem escolhido, um privilégio difícil de ser mantido. Uma vez ou outra pensava se não seria prudente treinar um homem mais jovem para o seu trabalho. Precisava consultar os patriarcas, mas mais cedo ou mais tarde teriam de encontrar um substituto, e seria um desperdício criminoso da sua experiência não procurar um aprendiz. Tanta felicidade para transmitir os truques da sua profissão extraordinária. O melhor modo de se aproximar furtivamente, de cortar, de despir, de assangrar. A melhor carne para aquele fim. O modo mais simples de se desfazer dos restos. Tantos detalhes, tanta habilidade acumulada. Mayogani entrou no banheiro e abriu o chuveiro. Estava sob o jato de água que olhou para o próprio corpo. A pequena barriga, os cabelos brancos no peito flácido, as cicatrizes e espinhas espalhadas pela pele clara. Estava ficando velho. Porém, naquela noite, como em todas as outras noites, tinha um trabalho para fazer. Kaufman voltou apressadamente para o sagão, com o seu sanduíche abaixando a gola e baixando a mão no cabelo molhado pela chuva. O relógio acima do elevador marcava 7h16. Trabalharia até às 10 em ponto, nem um minuto mais. O elevador o levou ao 12º andar, onde ficavam os escritores de papas. Andou lento e desanimadamente pelo labirinto de massas vazias e máquinas encapadas, até seu pequeno território, que ainda estava iluminado. As faxineiras conversavam no corredor, e suas vozes eram os únicos sons no prédio. Tirou o sobretudo, sacudiu para tirar a água da chuva e o dependurou no cabide. Sentou-se na frente das pilhas de pedidos, com os quais trabalhava há 3 dias, e começou a tarefa. Mais uma noite e o trabalho estaria terminado, e Kaufman achava mais fácil de se concentrar, sem o incessante ruído das mangas de escrever no escritório. Desembrulhou o sanduíche de presunto com maionese e pão preto e incomodou-se para o trabalho da noite. Eram 9 horas agora.
Mayogani estava vestido para seu turno da noite. O terno discreto de sempre, a gravata marrom com o nó impecável, as abotoaduras de prata, presente da primeira mulher nos punhos da camisa imaculadamente passada, o cabelo escasso brilhante de olhos, as unhas cortadas e polidas, o rosto perfumado com água de colônia. Sua mala estava pronta, as toalhas, os instrumentos, o avental de corte de malha. Verificou a própria aparência no espelho. Ainda podia ter tomado por um homem de 50 anos, pensou. Enquanto examinava o rosto no espelho, lembrou-se do dever. Acima de tudo, precisava ter cuidado. Olhos o seguiriam a cada passo, observando o desempenho dessa noite, julgando-o. Precisava sair como um homem inocente sem despertar suspeitas. Se eles soubessem, pensou. Aquela gente que andava, corria e saltava, passando por ele na rua, que colidia com ele sem pedir desculpas, que olhava nos seus olhos com desprezo, que sorria da sua gordura, do corpo pegava vontade no terno mal feito. Se soubessem o que ele fazia, o que ele era, o que ele levava na mala. Cuidado, disse para si mesmo, apagando a luz. O apartamento ficou às escuras. Foi até à porta e abriu-a, acostumado a andar no escuro, feliz no escuro. As nuvens de chuva tinham desaparecido. Mayogani andou pela Avenida Amsterdam, rumo à estação de metrô da Rua 154. Essa noite tomaria outra vez a composição Avenida das Américas. Sua linha favorita e geralmente a mais produtiva. Desceu a escada do metrô com uma ficha na mão. Passou pelos portões automáticos. O cheiro dos túneis enchia suas narinas agora. Não o cheiro dos túneis profundos, é claro. Estes tinham um cheiro especial. Mas havia um certo conforto no ar viciado e elétrico da linha menos profunda. O hálito ressuscitado de milhões de passageiros circulava naquele lugar apinhado, misturando-se com o hálito de criaturas muito mais velhas. Coisas com vozes macias como argila, cujos apetites eram abomináveis, como ele adorava isso, o cheiro, a escuridão, o turvejar dos túneis. Ficou de pé na plataforma, observando com um olhar crítico os passageiros ao seu lado. Um ou dois corpos achou que seriam dignos de serem seguidos com os olhos. Mas havia muita história entre eles, pouco dignos da caçada. Os fisicamente gastos, os obesos, os doentes, os exaustos, corpos destruídos por excessos e por indiferença, ofendiam seu instinto de profissional, embora compreendesse a fraqueza que estragava o melhor dos homens. Andou pela estação por mais de 1 hora, vagando pelas plataformas enquanto os trens chegavam e partiam, e o povo com eles. Havia tão poucas pessoas de boa qualidade que ficou desanimado. Parecia que cada vez a espera se tornava mais longa até encontrar a carne digna de ser usada. Eram agora quase 10h30 e não tinha visto nenhuma criatura realmente ideal para o abate. Não importa, pensou ele, ainda tenho tempo. Logo ia aparecer o pessoal dos teatros. Sempre havia um ou outro corpo saudável, a inteligência bem alimentada, segurando os canhotos das entradas e comentando sobre as diversas formas de arte. Oh, sim, encontraria alguma coisa entre elas. Do contrário, em certas noites parecia impossível encontrar alguma coisa apropriada. Teria de ir de carro até o centro da cidade e apanhar um casal de namorados na rua, ou encontrar um ou dois atletas saindo do clube de ginástica. Sempre garantiam bom material, só que com esse tipo de espécimes fortes podia haver alguma resistência. Lembrou-se dos 2 negros que havia atacado há 1 ano, mais ou menos, com uma diferença de 40 anos entre eles, pai e filho, talvez. Tinham resistido com facas a Mayogani. Passou 6 semanas no hospital.
Uma luta séria que havia feito Mayogani duvidar da própria habilidade. Pior, imaginou o que os seus mestres teriam feito com ele se sofresse um ferimento mortal. Seria enviado à família em Nova Jersey para um decente enterro cristão? Ou sua carcaça seria atirada nas trevas para o próprio uso deles? A manchete do New York Post, deixado no banco ao seu lado, chamou a atenção de Mayogani. Toda a polícia na rua para apanhar o assassino. Não pôde evitar um sorriso. Antes sobre o fracasso, fraqueza e morte desapareceram. Afinal, era ele aquele homem, era ele o assassino. E naquela noite a ideia de ser preso era risível. Afinal, sua carreira não era sancionada pelas autoridades mais altas. Nenhum policial poderia detê-lo. Nenhum tribunal seria capaz de julgá-lo. As próprias forças da lei e da ordem que ensinavam toda aquela perseguição serviam a seus senhores, tanto quanto ele. Quase desejava que um policial insignificante o que o levasse em triunfo à presença do juiz só para ver a cara deles, quando viesse das trevas, a informação de que Mayogani era um homem protegido, acima de qualquer lei ou estatuto. Passava agora das 10h30. Os frequentadores dos teatros começavam a aparecer, mas nada ainda aproveitável entre eles. De qualquer forma, esperaria passar a hora do maior movimento e seguiria uma ou duas peças melhores até o fim da linha. Esperou com paciência, como um caçador experimentando. Às 11h, 1 hora além do que havia prometido a si mesmo, Kaufman ainda não havia terminado, mas a irritação e o tédio dificultavam o trabalho. Os números se embaralhavam na frente dos seus olhos. Às 11h10 entregou os pontos e admitiu a derrota. Esfregou os olhos, ardentes como as palmas das mãos até enxergar um verdadeiro caleidoscópio sob as pálpebras fechadas. Que se fodam, disse. Nunca dizia palavrões na frente de outras pessoas, mas uma vez ou outra dizer que se for era um grande consolo. Saiu do escritório com um sobretudo úmido no braço e foi para o elevador. Sentia as pernas e os braços dormentes e mal podia manter os olhos abertos. Lá fora estava mais frio do que esperava e o ar da noite expulsou em parte sua letargia. Caminhou para o metrô da Rua 34. Tomaria um expresso até Park Rockaway e estaria em casa dentro de 1 hora. Nem Kaufman nem Mayogani sabiam, mas na esquina da Rua 26, com a Broadway, a polícia acabava de prender o que julgava ser o assassino do metrô, depois de cercá-lo num dos trens que iam para a cidade. Era um homem pequeno de origem europeia, que empunhava um martelo e uma serra e encurralava uma jovem no segundo carro, ameaçando cortá-la pelo meio em nome de Jeová. Se era ou não capaz de cumprir a ameaça, ninguém sabia. Mas em verdade nem teve chance de provar. Enquanto o resto dos passageiros, incluindo 2 fuzileiros navais, observava a vítima em potencial, deu-lhe um pontapé certeiro nos testículos. Ele deixou cair o martelo. Ela o apanhou e quebrou-lhe o maxilar inferior e o osso da face antes que os fuzileiros pudessem intervir. Quando o trem parou na Rua 96, os policiais estavam à espera para efetuar a prisão do açougueiro do metrô. Entraram correndo no carro, gritando como almas penadas e morrendo de medo. O açougueiro estava deitado num canto, com o rosto em misério estado. Eles o levaram triunfantes. A mulher, depois de ser interrogada, foi para casa com os fuzileiros. Uma confusão que lhe viria a ser muito útil, embora Mayogani dela não tivesse a menor notícia ainda. A polícia levou boa parte da noite para determinar a identidade do prisioneiro, especialmente porque ele mal podia falar com o maxilar quebrado. Só às 3h30 da manhã, um certo capitão Davis, que entrou de serviço naquela hora, reconheceu o homem como um vendedor de flores aposentado do Bronx, chamado Hank Vazarari.
Aparentemente, Hank fora preso muitas vezes por comportamento ameaçador. Continua.